Ora bem, vamos dar então início ao segundo painel. Vamos ter como primeiro orador o Sr. José Ângelo Pinto, da Copenela, que intervém ao nível dos frutos secos, ao nível da castanha, é membro do REFCAST, que é a Associação Portuguesa de Castanha, ou seja, tem uma ampla e uma vasta experiência noutros frutos da floresta, e é isso que hoje pretendemos aqui tratar, é a outra parte da floresta, que não é só material lenhoso, não é só madeira, há outros recursos que importa e que são importantes em termos em termos económicos, em termos de rendimentos, e, como o velho ditado diz, nunca devemos pôr os ovos todos no mesmo cesto. E, portanto, isto aqui também é o propósito de diferenciarmos as produções e de diversificarmos a produção da floresta. Se calhar passar a palavra ao Sr. José Ângelo Pinto. Não, mas se quiser tem comando. Tem. Pode funcionar com o comando. Dá. Desculpe. Muito bom dia, meus senhores, ou muito melhor, muito boa tarde, meus senhores e minhas senhoras. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente hoje a falar um bocadinho sobre a Cooperativa Agrícola de Penela da Beira. Nós somos, por um lado, uma organização de produtores de frutos de casca rija e, portanto, principalmente de castanha, mas também de amêndoa, de noz e de avelã. Somos também uma organização de produtores florestais e, portanto, também temos um interesse muito especial na área florestal. Para lá disso, também fazemos a gestão de uma equipa de sapadores, portanto, da região de Penedono, onde nós estamos inseridos, e, portanto, é uma instituição, se quiserem, que tem um grande carinho, uma grande amizade pela floresta. O desafio que me fizeram foi explicar um bocadinho como é que nós funcionamos e como é que nós evoluímos até hoje, e, portanto, o que eu vou fazer aqui muito rapidamente é explicar-vos em que é que consiste a cooperativa e a forma como ela evoluiu ao longo dos tempos. Portanto, a cooperativa fez 20 anos em outubro deste ano, portanto, é uma cooperativa relativamente recente, relativamente nova, tem já uma maturidade razoável em termos de serviços e de organização, mas ao mesmo tempo ainda tem muitos desafios porque, como é óbvio também, quando trabalhamos na área da agricultura, se há coisa que nós temos são montes de desafios. Portanto, nós começámos porque basicamente os nossos produtores, portanto, Penela da Beira, a cooperativa chama-se Cooperativa Agrícola de Penela da Beira. Penela da Beira é uma pequena freguesia que pertence ao concelho de Penedono, distrito de Viseu, e nasceu porque, basicamente, os produtores de castanha sentiam que estavam a ser, entre aspas, maltratados, fecha aspas, pelos intermediários. E, portanto, nasceu no sentido de procurar diminuir a distância entre os mercados e tentar chegar mais facilmente aos mercados que consumiam a castanha. E, portanto, basicamente, houve um conjunto de produtores com alguma dimensão que se juntaram e fundaram esta cooperativa. A cooperativa, numa primeira fase, foi muito interessante porque conseguiu ter praticamente todos os produtores da aldeia, vamos chamar-lhe aldeia, da aldeia associados, porque graças de facto a que os principais operadores de castanha da região estavam inseridos na cooperativa. A aldeia em si tem uma característica muito própria porque é uma das maiores produtoras de castanha martainha, portanto é uma das principais freguesias produtoras e, portanto, castanha que tem algum interesse por parte das pessoas que estudam de que modo é que o sabor da castanha, etc. E, portanto, eu pessoalmente, confesso-vos que gosto particularmente da castanha martainha, mas acredito que sou também influenciado pelo facto de vir de lá e, portanto, não acredito que a minha opinião seja isenta. Mas a verdade é que as pessoas que provam e as pessoas que comem e as pessoas que degustam a nossa castanha dizem que ela é de excelência e que é muito boa. Portanto, juntaram-se então, fizeram a cooperativa. E, claro que para fazer uma cooperativa não basta boa vontade, é preciso também muita organização,
muita disciplina e muito trabalho. Portanto, são basicamente os fatores críticos de sucesso. Se houver disciplina, se houver organização e se houver trabalho, as coisas acontecem. Claro que também é preciso haver produto, não é? Portanto, sem produto nada se consegue e é muito importante, no caso desta cooperativa em particular, nós no início tínhamos de facto garantia de que o produto existia. A evolução é muito simples, nós começámos a funcionar aqui nesta casa, a casa ainda está lá. É uma casa que pertencia, vamos chamar-lhe armazém, que pertencia a um dos fundadores e foi aqui que durante os primeiros anos a cooperativa funcionou. Portanto, funcionou, ainda lá está esta placa que diz Cooperativa Agrícola de Penela da Beira Instalações Provisórias. Hoje a tinta vê-se pior do que nesta altura em que esta fotografia foi tirada, mas ainda lá está. Depois, rapidamente, conseguimos construir um primeiro pavilhão. Este primeiro pavilhão, que conseguem ver aqui, portanto, aliás, ali já está o segundo pavilhão. Não sei se reparam que a cor do telhado tem duas cores, não é? A primeira cor, mais clara, é a primeira obra, portanto, é o primeiro pavilhão industrial que nós tivemos na cooperativa, e depois houve uma expansão, que é aquele segundo telhado que está ali com uma cor mais escura. Depois, mais recentemente, fizemos uma outra ampliação de instalações, já está há cerca de 8 anos, e criámos, portanto, um segundo pavilhão do outro lado deste pavilhão original. Claro que é essencial que haja organização e, portanto, como é que nós funcionamos? Nós somos uma organização de produtores, originalmente de frutas e legumes, e depois não atingíamos os valores de volume de trabalho que era necessário em termos de euros para manter essa situação e, portanto, passámos a ser organização de produtores de frutos de casca rija que têm um limite mais baixo. E, portanto, neste momento é isso que nós somos uma organização de produtores de frutos de casca rija. Fomos-nos organizando, vamos dizer assim. Neste momento, basicamente, o que nós temos é isto. Temos, de um lado, um agrupamento de produtores de frutos de casca rija e, do outro lado, uma secção florestal. Portanto, temos sócios que são sócios de uma secção e da outra, temos sócios que são só sócios de uma delas e temos sócios que, inclusivamente, nem sequer são sócios de nenhuma delas porque não são produtores e, portanto, para serem produtores, para fazerem parte destes agrupamentos, têm obrigatoriamente que ser produtores. Depois, o que mais é que eu vos posso dizer sobre o que é que nós fazemos? Nós fazemos apoio aos projetos, portanto, ajudamos as entidades, ajudamos os agricultores a apresentar os seus projetos e a apresentar os seus projetos de investimento e também os seus projetos de transformação das suas propriedades. Ajudamos também na área do apoio ao incentivo, portanto, ao preenchimento de toda a burocracia associada a essas situações. Fazemos também, portanto, a nível de trabalho de florestal, fazemos limpeza, fazemos organização de terrenos, portanto, todo esse trabalho também é desenvolvido dentro da cooperativa. E fazemos também apoio a tudo o que tem a ver com o investimento na área agrícola. Portanto, em termos de trabalho e do trabalho que nós fazemos, é um trabalho normal. O segredo, se quiserem, para o nosso sucesso, penso eu, tem a ver muito com a forma como nos organizamos desde a primeira hora. Eu dou-vos o meu exemplo. Eu, pessoalmente, como penso que será fácil de imaginarem, era bastante novo quando a cooperativa foi fundada. Sou cooperador fundador porque o meu tio bateu-me à porta de casa quando eu estava lá de fim de semana na aldeia e bateu-me à porta de casa a dizer que ia ser fundada uma organização e que achava que eu devia ir à reunião e, portanto, eu por acaso, absolutamente por acaso, sou cooperador fundador porque estava lá no momento certo. Durante muito tempo a cooperativa foi evoluindo, como vocês viram. Há cerca de 6 anos atrás fizeram-me o desafio de integrar os corpos sociais e eu aceitei esse desafio e desde essa altura nós temos vindo a profissionalizar muito mais a cooperativa, orientando-a para a gestão, para termos gestão rigorosa, termos técnicos também que sejam capazes de ajudar os agricultores e que sejam capazes de transformar também a forma como cada um dos nossos associados trabalha, melhorando a forma como eles trabalham. Penso que somos responsáveis neste momento por um grande incremento de preço
que na região tem havido em relação à castanha martainha em particular, porque ao diminuir os intermediários e ao saber-se que nós é que definimos o preço, portanto, basicamente a cooperativa nos últimos 7 ou 8 anos tem praticamente sido um indutor de preço, ou seja, o preço acaba por ser feito em função também dos preços que nós anunciamos e, portanto, temos sido capazes de pagar muito rapidamente aos produtores, em alguns casos até pagamos até antecipadamente e, portanto, no caso de haver um compromisso por parte do nosso agricultor e nós o conhecermos, se for preciso dinheiro para, de alguma maneira, pagar, por exemplo, os custos da colheita, nós adiantamos e, portanto, é um facto que nós também penso que faz com que os nossos agricultores também gostem de trabalhar connosco. Por outro lado, em termos de preço médio, nós temos um preço médio que é acima do preço que se fala no mercado, portanto, pagamos melhor aos produtores do que aquilo que os intermediários são capazes de pagar e pagamos também rapidamente. E, portanto, somos um indutor de preço, o preço da região é afetado por causa da cooperativa. Aliás, é curioso porque em alguns municípios à volta de Penedono o preço é mais barato do que em Penedono, acreditamos nós, exatamente por causa de nós lá estarmos. Por outro lado, em termos da organização de produtores florestais, portanto, nós damos um apoio muito forte à limpeza, à organização de terrenos, como já disse, isso é normal. Também fazemos um apoio público um serviço público bastante intenso. Aliás, temos uma equipa de sapadores que é muito atenta e está sempre muito atenta, principalmente ao início do fogo, portanto, aos primeiros momentos dos fogos. Isso nos últimos anos não temos tido focos de incêndio que tenham sido provocados dentro do município, portanto, dentro do concelho. Não quer dizer que seja por causa disso, mas achamos que temos feito a nossa parte e ajudado também a que isso possa ser assim. Portanto, mais coisas que nós fazemos. Depois temos uma atividade bastante intensa em tudo o que tem a ver com a castanha e com os frutos secos. Portanto, nós, neste momento, trabalhamos com a REFCAST. A REFCAST, eu pessoalmente faço parte da direção da REFCAST a nível nacional, portanto, a Associação Portuguesa da Castanha. Procuramos, na Associação Portuguesa da Castanha, contrariar um pouco os problemas que existem no lado da produção, particularmente, estamos a falar da vespa asiática das galhas do castanheiro, portanto, que é um problema muito complicado, de facto, muito difícil de lutar, porque a luta que existe é uma luta biológica e demora cerca de 4 a 5 anos a estabilizar essa mesma luta, e, portanto, é uma luta que não se vê imediatamente o resultado. Lutamos para o médio prazo e às vezes é difícil quando assim é. Temos também a vice-presidência do Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos, que é uma instituição que procura desenvolver a produção, a transformação e a comercialização de tudo o que tem a ver com frutos secos e tenta induzir também, de alguma maneira, fazer com que haja um valor acrescentado maior para os produtos exógenos portugueses e, portanto, também é um trabalho que me gratifica muito. Temos estado também associados e ligados a coisas como as confrarias da castanha, por exemplo, também é importante, o incentivo do consumo dos frutos secos também é necessário e importante e, portanto, temos vindo a trabalhar a todos os níveis em que é possível trabalhar dentro da castanha, dentro da amêndoa, da avelã, também da noz e também, obviamente, dentro da área florestal. E, portanto, é um bocadinho isto que nós fazemos. Vou só mostrar-vos aqui um exemplo de castanhas nos nossos armazéns. Isto é um calibrador recente que nós adquirimos já há cerca de 4 anos, portanto, um calibrador de grande dimensão, e este é, digamos assim, o formato atual das nossas instalações. Consegue-se perceber claramente os 3 telhados diferentes conforme a expansão foi sendo realizada. E era isto que eu tinha para vos dizer, depois tenho muito gosto de responder às vossas perguntas, se for caso disso. Obrigado.